Boa tarde, boa noite, bom dia. Para você que não me conhece, eu sou o Jean. Estamos aí com esse canal tentando ajudar ao máximo possível de pessoas com as exatas, essa dificuldade que muita gente tem. E eu tinha ficado para alguns alunos de fazer dois exercícios do Enem. O Enem que está aí para chegar já, né? Nós estamos a horas do Enem. E eu espero que você esteja tranquilo. Eu espero que você use esse vídeo só para tirar uma dúvida, não para te deixar nervoso, para ficar mais calmo para a prova, tá certo? Uma das questões que nós tínhamos prometido fazer era essa questão do Enem de 2019, a prova, primeira aplicação da prova, teve duas, né? A primeira aplicação da prova, uma questão de matemática que dizia o seguinte: durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, o que a gente tem nessa questão? Tem 2 problemas. Um é que eu preciso resolver essa questão de colocar 2 canhotos em times diferentes. E o outro problema é que essas duplas precisam ser formadas. A primeira dupla, a segunda dupla, a terceira dupla, a quarta dupla. Então geram 2 problemas, 2 dificuldades. Quando uma questão acaba sendo extensa dessa forma, muitas vezes ela é facilitada quando a gente usa um macetinho, um raciocínio, que eu costumo dizer que serve para quase tudo. Esse raciocínio é dizer que quando você soma o sim mais o não, isso dá o total. Não entendi já. É dizer que, por exemplo, se você pega um ambiente e nesse ambiente você somar todas as coisas que são cadeiras mais todas as coisas que não são cadeiras, dá o total de coisas que ali existem. Ou para a combinatória ou para a probabilidade, quando você quer somar aquilo que você te interessa mais aquilo que não te interessa, dá o 100%, dá o total de coisas que você tem ali. Tá certo? Então, neste caso, essa ideiazinha vai ser bem importante. Por quê? Porque o que eu quero? Eu quero que não tenham 2 não canhotos no mesmo time. Não tenham 2 canhotos na mesma dupla. E acontece que se eu quero isso, posso descobrir a chance de sim ter 2 canhotos no mesmo time e a chance de total de formar, né? Quantas formas diferentes há de formar duplas. E fazer o que? Se o sim que está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Então eu vou calcular o número total sem se importar se é destro ou canhoto que está no time, menos a chance de ter 2 canhotos no time. Então eu faço o total menos aquilo que eu não quero para dar aquilo que eu quero. Tá certo? Isso aqui é muito útil em muitas questões de Enem e vestibulares por aí. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos calcular primeiro a chance de formar duplas sem se importar se é canhoto ou se é destro. Como que a gente vai fazer isso? Para formar dupla, eu preciso de quantas pessoas? De 2. Nesse caso, eu tenho quantas possibilidades de pessoas? São 8 amigos. 8 amigos que devem ser escolhidos 2. Então, eu vou escolher 2 no total de 8. E a ordem com que eu escolho esses 2 amigos não é importante. Escolher o João para jogar com o José é igual eu colocar o José para jogar com o João. Não é isso? Já o João ele fica triste se escolher depois, não tem problema. Mas veja o seguinte: escolhi 2 pessoas, então eu tinha 8, se eu escolhi 2, agora eu tenho quantas para escolher? Eu tenho 6. Eu vou escolher para a próxima dupla, para a segunda dupla, eu tenho que escolher 2 pessoas, num total de 6, a ordem não é importante, combinação, tá certo? Para a terceira dupla, agora eu não tenho mais 6, porque eu já selecionei mais 2, eu tenho 4. Então eu vou selecionar 2, num total de 4, a ordem não é importante, combinação. E para a última dupla só sobraram 2 pessoas, então vou escolher 2 de um total de 2, a ordem não é importante, combinação. Eu tenho uma lógica na combinatória e na probabilidade que a gente fala assim, que se aparecer que você tem que fazer isso ou isso, você soma. Eu brinco que é o lele ou somar eu vou. Né? Agora, quando aparece que você tem que fazer isso e isso, você tem que multiplicar. Eu brinco que é o lele e multiplique. Né? Então a gente vai pegar. Eu preciso formar a primeira dupla e formar a segunda e formar a terceira e formar a quarta. Se é e, multipliquei. Então a gente multiplica essas possibilidades, tá certo? Mas você tem que tomar muito cuidado e perceber uma coisa, ter muita atenção, porque aqui, quando a gente falou que era uma combinação, a gente falou que não tinha diferença, a ordem escolheu o João e o José. Mas quando a gente coloca essa escolha da primeira dupla aqui,
A gente está dizendo que essa dupla do João com o José foi escolhido antes da segunda dupla, que era da Maria com a Jussara, né? Então, a gente está dizendo que a ordem é importante. Então, a gente precisa descontar essa ordem. Lembra como a gente diferenciou o arranjo de combinação? A gente pegava o arranjo que a ordem era importante e dividia por P fatorial. O P, nesse caso, é 4, porque eu tenho 4 duplas a ser formadas. Então, eu vou ter que dividir isso aqui tudo por 4 fatorial. Certo? Então eu selecionei as formas de fazer as duplas, mas eu estava levando em conta a ordem. Agora eu preciso descontar a ordem. Então eu vou dividir por P fatorial, que seria o 4 nesse caso. Tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Isto é calcular a chance de, o número de formas de formar duplas, sem se importar se é destro ou canhoto. Agora a gente vai fazer a chance de ser 2 canhotos no mesmo time. A chance de ser 2 canhotos no mesmo time, que é aquilo que eu não quero, só tem 2 canhotos. Eu preciso selecionar 2 pessoas, então eu preciso selecionar 2 num total de 2. A ordem não é importante, combinação. Fora os canhotos, existem quantas pessoas? Existem 6. Eu preciso selecionar 2 para formar a segunda dupla. Então 2 no total de 6, a ordem não é importante, combinação. Usei 2, sobraram 4, eu preciso selecionar 2 desses 4. A ordem não é importante, combinação. Sobraram 2, eu preciso selecionar 2 desses 2, a ordem não é importante, combinação. Preciso escolher a primeira e a segunda e a terceira e a quarta dupla. E se é E, multipliquei. Então multiplico esses daí. Só que agora, perceba que a dupla canhota, ela vai ser selecionada. Não importa se na primeira, na segunda ou terceira lugar. Mas as outras, aqui está mostrando como se fosse importante a ordem delas. Né? Então, por isso, a gente precisa levar em conta 3 e dizer que estava sendo levado em conta a ordem. Então, como eu não quero que seja levado em conta a ordem, então eu divido por 3 fatorial. Certo? Então, achamos aqui o total de formas de fazer sem se importar se é destro ou canhoto e achamos aquilo que a gente não quer. Então agora fica fácil achar aquilo que a gente quer. Como a gente vai fazer aquilo que é a chance de não ter 2 canhotos no mesmo time é o total menos a chance de ter 2 canhotos no mesmo time, tá certo? Então, seguindo aí, eu vou só sumir um pouquinho aqui, pessoal, senão eu vou atrapalhar vocês, tá? Cadê eu? Vamos sumir, olha só, não fiquem tristes, eu estou aqui, olha a minha voz, né? Agora, olha só, o total, sem se importar se é destro ou canhoto, menos a chance de ter 2 canhotos no mesmo time. Um macetinho, se eu puder passar para vocês, é que se você tiver uma combinatória de N2A2, não importa quem seja N2A2, vai acabar gerando o N vezes o N menos 1, ou seja, o N vezes um número, uma unidade menor que ele, o N vezes o seu anterior, podemos dizer assim, dividido por 2. Sempre vai dar certo, tá? Desde que a combinação seja 2A2. Então, por exemplo, combinação de 8, 2A2 é 8 vezes 7 dá 56, né? Dividido por 2, 28. 6 vezes 5, 30, dividido por 2 dá 15. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. E 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1, né? Repara que aconteceu exatamente isso na primeira fração. E eu já resolvi o 4 fatorial. O que é 4 fatorial mesmo? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Que é a mesma coisa. Combinação de 2, 2A2 é 1. 6 vezes 5. A gente já fez, na verdade, né? 6, 2A2 é 15. 4, 2A2 é 6. E 2, 2A2 é 1. Resolvendo essa conta aqui, pessoal, como é que eu faria essa conta? Eu simplificaria. Eu dividiria esse 6 ou esse 24. 6 por 6 dá 1. 24 por 6 dá 4. E eu faria 28 dividido por 4 daria 7. 7 vezes 15, 105. 105 vezes 1 vezes 1, 105. Tá? E aqui eu cortaria esse 6 com esse 6 mais fácil, né? Vai dar 15 direto. Então fica 105 menos 15. E 105 menos 15 dá 90. Então aí, quantas formas diferentes tem de formar duplas, sabendo que essas duplas não podem ter 2 canhotos, são 90 formas. Então nesta prova seria letra C. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Lembrando que combinatória cai umas 3, 4 questões, combinatória e ou probabilidade, né? São duas matérias que estão entrelaçadas. E
combinatória dá um trabalhinho, geralmente é trabalhosinha, mas se você for com calma você vai resolver, tá certo? E esta maneira do sim mais o não dá o total é muito útil em muita questão no Enem e no vestibular. Deixa eu voltar aqui para dar tchau para vocês. Vocês não estão me vendo e eu estou falando como se eu estivesse ali. Olha, eu de novo, tudo bom? Então, muito obrigado, espero que eu tenha ajudado. Boa prova para vocês, relaxem, vão com calma. Beijo. Tchau, tchau, queridos.